Sistema capilar com pH específico, pH 6 com tampão. Introdução. pH significa potencial hidrogeniônico e é um índice que mostra se uma solução é ácida, neutra ou básica em uma escala. O nosso trabalho se baseia em pH 6. As soluções tampões são utilizadas para que não haja uma grande variação de pH, exaltando que a concentração do sistema do trabalho foi de 10⁻⁶ para H+, e 10⁻⁸ para OH-. Resultados. Como resultados, iremos primeiramente mostrar a variação que houve no substrato, lembrando que para a medida do pH foi utilizado um sistema aquoso, misturando água da torneira, que tinha o seu pH em 3. A primeiro momento foi medido o pH do substrato, e no final dos 21 dias, feita a medida do mesmo substrato na parte superior e inferior do recipiente. Na soja não houve variação, enquanto no centeio variou 0,1. Ao decorrer do experimento, foi visitado o projeto semana a semana por 21 dias, sempre medindo o quanto baixou e recolocando a quantidade de água até a linha de água inicial. Para saber o quanto cada planta consumiu, foi feito o total consumido menos a evaporação. Com a soja, tivemos aproximadamente 754 ml de consumo de água nos 21 dias, enquanto o centeio consumiu cerca de 636, cerca de 118 ml a menos que a soja. Um fator que talvez tenha sido responsável por isso seja que havia uma planta a menos no centeio do que na soja. Condições das sementes não germinadas. Foi semeado em cada pote cerca de 6 sementes. Na soja germinaram apenas 5 e no centeio 4. O motivo poderia ser a germinação das sementes serem baixos. Em nenhum dos potes foi encontrado as sementes que não germinaram. Comprimento das folhas. Para o comprimento das folhas foi feito a medida da altura delas e feito a média. A da soja teve 20 cm de altura acima do substrato, enquanto o centeio teve 19 cm de altura das folhas acima do substrato como média. Condições das raízes. Após arrancada as plantas, o pote foi medido as raízes em cada planta separada e feito a média de todas elas. Na soja tivemos 45 cm de comprimento e no centeio 38 cm. Os dois potes tiveram suas raízes que saíram pelos furos inferiores dos potes pretos. Coloração e característica das plantas da soja. A soja apresentava folhas verdes claras e uma maior quantidade de folhas ao comparada com a soja com apenas água da torneira. Coloração e característica das plantas do centeio. As plantas do nosso experimento apresentavam folhas verdes mais claras do que a do experimento com água apenas da torneira. Condições do substrato ao final do experimento. Antes de fazermos a retirada das plantas, foi verificado que nos dois potes o substrato ficava úmido, a apenas 2 cm de profundidade, exaltando que o pote continha 16 cm de altura e o fio de lã passava no meio dele, ou seja, a 8 cm de altura. Comparação final. Ao compararmos os nossos dados com o da água da torneira, nos deparamos com algo inesperado. Enquanto a soja que semeamos consumiu menos água do que a água da torneira, o centeio, mesmo tendo uma planta a menos, consumiu mais água do que o sistema padrão. Isso talvez se dá por ter uma menor quantidade de plantas em uma mesma área, e é necessário mais água para umedecer todo o substrato no pote. Obrigado pela atenção.